Ei pessoal, eu sou Story Stories, mas por favor me chame de Yuri e eu, assim como muita gente, gosto de videogames. Só um pouquinho, sabe? E como muita gente que gosta de jogos, eu cresci sonhando em fazer um eu mesmo. E bem, esse vídeo é o início da minha jornada para conseguir fazer o meu primeiro jogo, tecnicamente. O nome temporário desse projeto é Kemono Run, e o tipo de jogo que eu quero fazer é um de plataforma 2D, estilo Super Meat Boy e Runman, que inclusive vai ter um jogo novo lançado em breve, misturando velocidade e o tempo de reação do jogador, por isso Run no nome, e os personagens são pessoas quase completamente humanas, com exceção de algumas características de animais, não contando o ser humano, né? Por isso, que mano, eu comecei a desenvolver o jogo no início de 2025, mas depois de alguns problemas e uma troca de sistema operacional, eu tive que recomeçar. No final de setembro, eu resolvi recomeçar novamente o jogo, dessa vez com um documento de design e uma nova engine. Essa engine que eu vou usar para desenvolver é a Godot. Originalmente eu estava usando Game Maker, mas devido ao fato que é necessário pagar para comercializar e além do fato de eu ter perdido todo o meu progresso, eu decidi migrar. Afinal, Godot é completamente gratuito e de código aberto. Falando em coisas gratuitas, todos os programas que eu vou usar no desenvolvimento desse jogo vão ser completamente gratuitos, para mostrar que qualquer um pode fazer um videogame, contanto que tenha um computador ou um celular que aguente os programas. Esses programas vão ser Godot como engine, como eu disse antes, LibreSprite para fazer os sprites do jogo, mas pode ser qualquer editor de imagem, pode ser Paint, Paint.net, Photoshop. Escolha o qual você quer. Krita e GIMP para poder fazer a UI do jogo. E LMMS, que é um workshop digital de áudio para poder fazer sound effects e a música de fundo do jogo. Deixando de falar sobre os programas, eu vou começar a falar sobre como eu comecei o desenvolvimento do jogo. Eu até fiz um flowchart que é simples de entender, eu acho. Eu espero. O primeiro passo é a conceptualização, que é o documento de design do mundo, da história, dos personagens, do jogo, do gameplay, tudo. Simplesmente é conceptualização do jogo em si. Segundo, é a introdução do básico, tipo fazer a gameplay do personagem andando ou interagindo com as coisas mais básicas do mundo, nada muito complexo, sabe? Aí também menus simples, como tipo um menu de pausa, uma tela de título. Também é gráficos, sound effects e tal, tapa-buraco, sabe? Placeholder, para poder ocupar a função enquanto as coisas finais não estão prontas. 3 é o importante, que é expandir as mecânicas, tipo adicionar mais movimentos aos personagens, interações complexas, melhorar as configurações do jogo também, adicionar coisas como saves e coisas assim, sabe? E 4 é o complexo, que envolve o level design, que é importante você fazer o level design depois que você conceptualiza e implementa as mecânicas. World design também, né, que é o design estético do mundo do jogo. Músicas, sound effects, os gráficos, UI, extras, easter eggs. E 5 é o polimento. Nesse episódio eu vou falar sobre a parte mais importante de se fazer no começo, que é a documentação. Afinal, fica difícil saber medir o quanto você deve fazer e o que você deve fazer se você não sabe o que você quer e o que você pode fazer. Primeiro, você tem que fazer um documento principal com todas as informações básicas do jogo. O gênero, as plataformas, um outline básico da história do jogo, se tiver, controles básicos, ideias básicas de gameplay, coisas assim. Segundo, criar outros documentos para expandir cada seção importante do jogo. Caso a história for algo importante, crie um documento somente para explicar a história. Caso os personagens forem importantes, que na maioria das vezes são, crie um documento somente para catalogar cada um deles. Um documento para as mecânicas, para o mundo, para o level design. Não se preocupe em ter documentos demais. É melhor ter tudo separado do que em um documento só. Que aí depois, se você precisar checar alguma coisa ou modificar alguma coisa, não vai ficar complicado. Terceiro é ilustrar bem a documentação, desde turnaround dos personagens, level design feito em papel, qualquer coisa. Sempre é bom ter um visual além das montanhas de texto, sabe? Ilustrações de como mecânicas funcionam são bem melhores que tentar descrevê-las em palavras. Quarto,
Lembre-se que um projeto muito complicado pode ser um problema desenvolver. É normal querer adicionar tudo o que imaginar no jogo, mas sempre tem que saber o limite, seja de habilidade ou de tempo. Mas é claro, não se esqueça que você não está engessado quando você terminar a primeira versão do documento. Modificar, adicionar ou até remover coisas não é um problema, contanto que você não ultrapasse os seus próprios limites de uma forma ruim. Bem, apesar de falar tudo isso, eu não sou nenhum profissional nesse tipo de coisa, então leve apenas como uma sugestão. Eu ainda estou no segundo período da faculdade. Bem, como eu tô falando do documento de design, eu acho que é a hora de falar do meu, né? Ele ainda tá em construção, mas eu tenho boa parte das coisas que eu quero fazer em mente, então terminar ele não vai ser muito complicado. E além do mais que revelar tudo sobre o projeto nesse vídeo não ia ser muito legal, sabe? Precisa de surpresas pro resto do desenvolvimento. Primeiro, a descrição de como eu quero que o jogo seja em poucas palavras. É ótimo para definir o tipo de jogo. Um jogo de plataforma onde a precisão e reflexos são importantes quando se lida com a velocidade de travessia das fases. Agora, 3 pilares de design que eu darei importância no desenvolvimento do jogo: jogabilidade de plataforma em 2D, controles satisfatórios e pixel art. Eu não sei se esses são realmente os pilares do design, mas por favor, acredite em mim, eu tô tentando o meu melhor. Os gêneros que eu quero pro jogo já foram ditos mais cedo, mas eu vou repetir novamente. Jogo de plataforma 2D de precisão, com foco em velocidade. E as plataformas nas quais eu quero lançar o jogo é Steam e itch.io, mas se possível Android e Nintendo eShop também. Também tem várias outras características importantes que eu quero implementar, tipo múltiplos personagens jogáveis, menus customizáveis, skins e outros extras desbloqueáveis, multiplayer local e online, estilo Sonic 2 com tela dividida, e muitas outras coisas. Bem, por enquanto é só isso que eu tenho pra falar do documento, porque é só isso que eu consegui colocar no roteiro e, né, como eu disse antes, falar tudo de uma vez não ia ficar muito divertido. Então espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deem um like, compartilhe com os amigos se puder e, por favor, volte novamente no próximo vídeo. Valeu, falou, fui, tchau.